Paz do Senhor, alunos da Faculdade de Betel. Essa será a aula de número 6 da disciplina de exegese bíblica. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos nessa noite, nós lhe damos graça, ó Pai, pelo dia de vida que o Senhor nos deu e pedimos a Tua presença nessa aula, Senhor, a fim de que nós possamos aprender a Tua palavra para servir a Tua igreja melhor, Papai. Nós te pedimos essas coisas e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Exegese bíblica, aula 6, ainda dentro do assunto exegese gramatical, o uso figurado das palavras. Qual a importância do uso figurado das palavras? Nós temos nesta aula como objetivos conhecer a importância do uso do sentido figurado das palavras e entender as principais figuras de linguagem, a metáfora, a comparação, a metonímia e a sinédoque. Pois bem, as figuras de linguagem são também chamadas de tropos. Nelas, uma palavra ou uma expressão é usada em um sentido diferente daquele que lhe é próprio. Os principais tropos são a metáfora, a comparação, a metonímia e a sinédoque. Pois bem, vejamos a comparação e a metáfora. A comparação e a metáfora são figuras de linguagem ou de palavras que consistem na analogia entre um ou mais termos enunciados. Faz-se uma analogia dos termos para que se entenda o significado em que a palavra está sendo usada, porque ela não está sendo usada no seu tipo usual, da maneira usual. No entanto, a comparação ela é caracterizada pela presença da conjunção ou locução conjuntiva. Vejamos alguns exemplos de locução conjuntiva comparativa. Temos o como, o qual e o tal qual. O que não acontece com a metáfora, na qual a analogia é implícita. Ou seja, na metáfora não há o uso da locução conjuntiva comparativa. A analogia ela está implícita sem o uso dessa conjunção, dessa partícula. A metáfora é o emprego de um termo com o significado de outro, relacionados por uma analogia entre ambos. Exemplo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. É uma metáfora, o pão da vida. Pão da vida. A palavra pão é usada não no seu sentido literal, mas no seu sentido metafórico. As metáforas, elas ocorrem frequentemente na Bíblia. No Salmo 18, versículo 2, temos 6 metáforas em um único versículo. Vejamos. Salmo 18, verso 2. O Senhor é o meu rochedo, primeira metáfora. É o meu lugar forte, segunda metáfora. É o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, terceira metáfora. Em quem confio, o meu escudo, quarta metáfora. A força da minha salvação e o meu alto refúgio. Temos também alguns exemplos de dupla metáfora. 2 metáforas em um mesmo versículo. Vejamos. Cuidado com os falsos profetas que vêm
até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Primeira metáfora, vestido de ovelha. Por dentro, lobos ferozes. A característica da ovelha, a mansidão da ovelha, sendo apresentada, é uma metáfora, quando na verdade são lobos ferozes. Outra metáfora para falar da ferocidade do lobo. Jesus usou essa metáfora essa figura de linguagem quando disse aos fariseus: ide, dizei a esta raposa. Lucas 13:32. Ele está chamando Herodes de raposa. Diga-se de passagem que era uma das piores ofensas que um judeu poderia atribuir a alguém, era chamar de raposa, porque a raposa é falsa, é ardilosa, é traiçoeira. Jesus está chamando Herodes de falso, de ardiloso, de traiçoeiro, quando ele usa essa metáfora. E de dizer a essa raposa. Está chamando Herodes de raposa. E ele não é um animalzinho, ele não é uma raposa. Ele está chamando no sentido metafórico. A característica da ferocidade da raposa, a característica da raposa de ser matreira, traiçoeira, é atribuída a Herodes. Metáfora. Então Jesus usou também essa importante figura de linguagem. Há dois tipos de metáfora na Bíblia que se referem ao ser divino e merecem atenção especial. A primeira delas é o antropopatismo e a segunda é o antropomorfismo. Vamos repetir isso para gravar? Duas metáforas que são importantes porque se referem ao ser divino. O antropopatismo e o antropomorfismo. No primeiro, ou seja, no antropopatismo, as emoções humanas e desejos são atribuídos a Deus. Vamos ver isso? Antropopatismo. Emoções, desejos humanos sendo atribuídos a Deus. Vamos fazer uso da Bíblia Sagrada. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 17. Também nada se pegará à tua mão do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique, como jurou aos teus pais. Ira, um sentimento humano atribuído a Deus. Então isso aí trata-se de uma antropopatia ou antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Antropo, homem, patia, sentimento. Dizer que Deus está irado é atribuir um sentimento humano a Deus. Por quê? Porque há uma grande diferença entre a ira de Deus e a ira do homem. O homem fica irado e ele não consegue chegar a objetivo nenhum ou chega a um objetivo ruim. E em Deus não. A ira de Deus é sempre a manifestação da sua justiça. Mas o texto não necessariamente explica isso. Na maioria das vezes o texto só usa a antropopatia, ou antropopatismo como prefira, atribuindo um sentimento humano a Deus. Vejamos ainda uma outra referência acerca
da antropopatia ou antropopatismo. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Tristeza, um sentimento humano atribuído a Deus. No último, ou seja, no antropomorfismo, os membros do corpo e as atividades físicas são atribuídas a Deus. Êxodo capítulo 15, versículo 16. Antropomorfismo. Antropo, homem. Morfismo, de morfê, de forma, atribuir formas humanas, atribuir atividades físicas humanas a Deus. Vejamos, Êxodo, capítulo 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ainda não está cheia a medida da injustiça dos amorreus. Aconteceu alguma coisa com essa referência. Vejamos uma outra. Atribuir formas humanas a Deus. É quando se fala do dedo de Deus, da mão de Deus, das costas de Deus. Essa é a nossa referência. Ela não foi anotada corretamente. Vejamos uma outra. Tiago, capítulo 5, versículo 4. Eis que os salários dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ouvidos. Um espírito pode ter ouvidos humanos? Deus é espírito. É usado um antropomorfismo. São atribuídos ouvidos humanos a Deus. Nós falamos da antropopatia e do antropomorfismo. Nós temos também o zoomorfismo, quando se atribui características de um animal a Deus. Embaixo das suas asas estarás seguro. A metáfora aí, ela fala de uma galinha, é a figura de uma galinha protegendo os seus pingainhos. Debaixo das suas asas estarás seguro. É um zoomorfismo, é atribuir uma forma de animal, uma característica de animal a Deus. São metáforas. Uma metáfora bastante presente, que é bastante curiosa, causa polêmica,
quando se trata de atribuir sentimentos humanos a Deus, a chamada antropopatia, é quando fala do arrependimento de Deus. Como pode um Deus imutável arrepender-se? Como explicar isso? Como explicar essa antropopatia, essa metáfora? Nós temos alguns casos do arrependimento de Deus. Leamos somente um. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. No caso de Nínive também, Deus se arrependeu de dizer que ia destruir Nínive e não se arrependeu. Como pode a mesma Bíblia que diz que Deus não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, em dois ou três lugares, duas ou três passagens, temos o caso de Gênesis, temos o caso de Gênesis capítulo 6, temos o caso de Nínive no livro de Jonas. Como é que ele pode, em um lugar, dizer que ele se arrepende e em outro lugar dizer que ele não se arrepende? Qual é a realidade? A realidade é que ele não se arrepende no mesmo sentido em que o homem se arrepende. Todas as vezes que fala no arrependimento de Deus, na verdade Deus não mudou o seu caráter. Deus mudou a sua condição para com o homem, porque o homem mudou primeiro. No caso do dilúvio, ele diz que arrependeu-se de ter feito a raça humana, porque o homem o decepcionou, o homem pecou contra ele. Então ele se arrependeu, o arrependimento não foi mudança de caráter, foi mudança de disposição para com o homem. O mesmo acontece no caso de Jonas, sobre a destruição de Nínive. Ele disse que ia destruir, os ninivitas se arrependeram, ele não mudou o seu caráter, ele mudou a sua disposição para com os ninivitas. Então podemos, sem dúvida, afirmar que Deus não se arrepende. Quando diz que Deus se arrepende, é uma antropopatia, é atribuir um sentimento, uma emoção humana a Deus. É uma metáfora. Pois bem, há também uma grande quantidade de metáforas na descrição do céu, como uma cidade com ruas de ouro, portões de pérola, na qual a árvore da vida produz seus frutos de mês a mês. Isso são metáforas para falar da beleza do céu. Como é difícil descrever a beleza do céu com palavras literais, é usado a metáfora, é usado o sentido figurado na descrição do céu. E na representação do tormento eterno. O tormento eterno é tão terrível que também é difícil de descrevê-lo literalmente. Aparece também a linguagem metafórica. O homem como um verme que não morre, um fogo que não se extingue, uma labareda de tormento subindo sempre, são metáforas para descrever o tormento eterno. Pois bem, vejamos a metáfora em comparação, a metáfora versus a comparação. Vamos contrapor essas duas figuras de linguagem, metáfora e comparação. A metáfora que existe em João capítulo 6, versículo 35, vemos que Jesus não disse que é como o pão da vida. Ele não disse eu sou como o pão da vida, ele disse eu sou o pão da vida. Então trata-se de uma metáfora, não há o uso da conjunção comparativa. Eu sou o pão da vida, metáfora, e não eu sou como o pão da vida. Isso significa que ele, Jesus, é o que diz ser. Jesus diz que é o pão e ele é o pão da vida. Ele é o que diz ser. Não apenas por uma comparação, mas de fato e de verdade. A declaração eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento que nutre
a nossa vida espiritual. Então ele não é como o pão da vida, ele é o pão da vida. Já na comparação que aparece em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, existe uma relação de semelhança. É uma comparação, não há uma metáfora. Trazendo o conectivo como. Conectivo, o que ajunta, o que conecta. Como? Vejamos. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja a presença do conectivo como. Isso é o que caracteriza a comparação. Na metáfora não é usado o conectivo como. Vejamos. Vejamos aqui uma simples relação de semelhança. Temos aqui uma simples relação de semelhança. Pois o bramido de nosso adversário é apenas como o bramido de um leão. Isto é, não é o verdadeiro leão. Não é um bramido verdadeiro. Nem muito menos o bramido do verdadeiro leão. Este leão, cujo bramido é parecido e é um falso leão, ele não reina em lugar nenhum. Este leão também não é fiel. Ele não tem a característica do verdadeiro leão. Então, é uma comparação. Ele não tem a característica do verdadeiro leão. O seu rugido é falso e ele é um leão falso. Ele não tem a fidelidade que é a característica do verdadeiro leão. Mas na metáfora que aparece em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, vemos o verdadeiro leão. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Veja que não tem um conectivo como. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Este verdadeiro reina. Este leão agora é verdadeiro. Este reina. Este tem a característica do verdadeiro leão. A fidelidade. Então, existe uma diferença entre uma comparação e uma metáfora. A metáfora não usa a conjunção como, o conectivo como, ou tal qual. Ele não usa esse comparativo. A metáfora não usa. Já está implícito na metáfora. Já a comparação, ela tem necessidade do uso do conectivo como. Pois bem, faremos um breve intervalo e depois voltaremos falando agora da comparação propriamente dita. Fizemos um paralelo, vimos a diferenciação entre metáfora e comparação. Após nosso breve intervalo, falaremos da comparação propriamente dita.